momento você está conectado no programa Norte em Ação, através do canal 6 da NET, do canal 6 da NET Digital e também através da rede mundial da PoaTV.org, levando a informação da nossa cultura, da nossa gente, diretamente de Porto Alegre para o mundo. Então, se você quiser participar com a gente, eu já vou começar a deixar aberto a nossa linha de contato, de interatividade, que você pode aí já pegar o telefone e participar com a gente, que é o 3023 47 25 e o nosso e-mail alodoutor@ig.com.br. E mais um e-mail também para você fazer contato aí com a nossa produção, que é o zonanorte@pop.com.br. Então, além das informações, das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar também. Numa oviposição, ela chega a colocar 150 ovos por dia. Então, assim, são 150 ovos por dia que ela coloca na pele do animal. E esse animal vai distribuindo os ovos pelo ambiente, pela casa do proprietário. Essas células, esses compartimentos que tem o espinho. Então, removendo os tentáculos com cuidado, a gente já pode evitar os sintomas. Se já houver sintomas, então a gente recomenda que não lave o local com água doce. Então você continua ligado que no instante só a gente volta com as matérias, as entrevistas exclusivas do programa de hoje. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida. Seria ótimo! E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar na Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso! Adorei essa ideia! Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Se você quiser saber mais sobre a saúde e bem-estar do seu animal de estimação, assista Norte em Ação. Volta com o programa Norte em Ação, hoje aqui no bairro Santana, na rua Domingos Crescêncio 132, no Centro de Informações Toxicológicas no estado do Rio Grande do Sul, que é vinculado à Secretaria Estadual da Saúde e também à FEPS, que é a Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde. E quem vai participar conosco do programa de hoje para falar sobre um dos problemas da atualidade, que são as mães d'água, as caravelas, enfim, aquilo que realmente tem incomodado os banhistas no nosso litoral gaúcho, é a doutora Isabela Lucchesi, que é médica toxicologista e vai trazer algumas informações aí sobre o problema que está atingindo aí os veranistas neste ano. Tudo bom? Tudo bem, César. Eu te agradece novamente a oportunidade de estar no teu programa. Não, sem dúvida nenhuma, nós é que agradecemos pela oportunidade. Importante que a gente tenha sempre a contribuição de vocês, né, que são especialistas da área e que possam estar aí para tirar as dúvidas e levar o esclarecimento ao nosso público ouvinte telespectador. Então, nesse sentido, doutora Isabela, eu gostaria que você informasse aí o que está acontecendo no nosso litoral, por que desse contingente de mãe d'água e tantos casos assim, né, e o pessoal, é claro, preocupado com isso. Bem, anualmente nós passamos informações a respeito dos selenterados, que são esse grupo de animais que causam esse tipo de problema, as caravelas, as mães d'água, não é? E esse ano parece que está mais frequente em decorrência de correntes quentes no mar. Então os acidentes têm sido bem mais numerosos. A primeira orientação é sempre que a pessoa visualize, procure visualizar no mar, né? Se ele está muito cheio desses animais, evite o banho nesses momentos. Mas se o acidente for inevitável e
então sempre prestar atenção à presença dos tentáculos, porque esses animais eles costumam ter fios e dentro desses fios existe um compartimento que a gente chama de célula, é um ovinho e dentro desse ovinho tem um espinho e tudo isso então fica mais desencadeado, mais aparente se a pessoa aperta os tentáculos contra a pele. Aí vem aquele efeito de queimadura, né? Porque o veneno desse animal ele tem substâncias que a gente chama de enzimas, não é? Que são destruidoras de partes da pele. Então pode haver aquele acidente que causa vermelhidão, ardência, bastante ardência. Depois de algumas horas pode haver bolhas, bolinhas que a gente chama de pápulas, né? A sensação de coceira muito intensa. Então tudo isso vai acontecer. No momento que a pessoa verifica que aquele fio, que aquele tentáculo está grudado na pele, ele deve ser removido com todo cuidado para que não se estoure essas células, esses compartimentos que têm o espinho. Então, removendo os tentáculos com cuidado, a gente já pode evitar os sintomas. Se já houver sintomas, então a gente recomenda que não lave o local com água doce, porque a diferença química, que nós chamamos de diferença osmolar da água doce para a água salgada, já faz com que esse espinho saia do seu compartimento e já vá produzir o efeito tóxico. Então, não deve ser lavado o local de contato com água doce, e sim com a própria água do mar. Depois, então, procurar o auxílio médico pertinente para receber medicações analgésicas e o curativo, né, que for adequado. E uma das poucas situações em que a gente pode recomendar uma medida caseira seria essa, de acidente com mãe d'água, que nós sabemos que o vinagre, o ácido acético a 3%, ele inativa o veneno que está dentro desse espinho. Então, também não seria ruim fazer compressas, né, com o vinagre. E depois, então, os cuidados de antissepsia, manter o local limpo, e não fazer nenhuma outra medida caseira. Às vezes o pessoal inventa pastas e misturas, né, com alho, com cebola. Isso está totalmente contraindicado, porque deixaria o local mais machucado e até com manchas depois da queimadura. Então, fazendo essas medidas, não lavar com água doce, compressas com água do mar e, eventualmente, a compressa de vinagre, a gente vai ter uma boa evolução dentro de 24 horas, né, sem sequelas. E, finalmente, é importante lembrar que nos próximos dias, provavelmente a pessoa também vai ir à praia, vai se expor ao sol, e aquela região que ficou machucada deve ser protegida, porque senão pode ficar uma mancha, né? Uma queimadura do sol manchada. Então ela deve passar um filtro solar de fator de proteção bastante alto, acima de 30, né? 30 ou mais, e proteger aquele local, tomar o seu banho de mar ou de bermuda ou de camiseta, protegendo a área que foi machucada. Muito bem, a doutora Isabela Lucchesi participando com a gente aqui no Centro de Informações Toxicológicas do Estado do Rio Grande do Sul. O telefone aqui, porque o CIT atende 24 horas ao dia, é o 0800 721 3000, que está no rodapé do vídeo. E é claro, é importante que você coloque na sua agenda também, tendo algum problema referente a mães d'água, enfim, aquilo tudo que eles colocam à disposição, que nós vamos inclusive agora nesse momento também informar o nosso público aqui com relação a todo o atendimento que é colocado à disposição aqui através do CIT, resgatando mais uma vez a importância, claro, desse trabalho. Bem, nós atendemos todo tipo de solicitação que gere uma intoxicação. Então, o nosso campeão aqui de atendimento sempre são os medicamentos, as pessoas que têm efeitos colaterais, reação adversa, eventualmente pessoas que tomam de propósito, como em tentativas de suicídio, né? Nós assistimos muito a classe de colegas que liga para cá perguntando as medidas que devem ser tomadas. E além dos medicamentos, nós temos as toxinas naturais, onde entrariam todas as picadas de animais peçonhentos, ofídeos, não é? Cobras, serpentes, aranhas, escorpiões e todos os animais peçonhentos. Produtos químicos industriais, produtos de uso doméstico, né? Intoxicações com todo e qualquer tipo de produto químico, nós vamos receber a solicitação, analisar o caso que aconteceu, né? Considerando também as particularidades de cada paciente, e vamos dar a orientação de primeiros socorros, tanto para a pessoa leiga que nos liga de casa, né, ou do ambiente de trabalho, tanto quanto para a população técnica, os médicos que nos ligam solicitando, né, orientações sobre o atendimento. Muito bem, vamos às informações, lembrando mais uma vez que o telefone que
aqui do sítio aqui, que está à sua disposição 24 horas ao dia, é o 0800 721 3000. Fácil de gravar. Mas, doutora Isabela, neste momento que estamos aí curtindo esse verão, o pessoal aí curtindo a sua praia, vamos dizer, nesse período, com relação aos problemas que podem advir, assim, com relação aos animais peçonhentos, qual é o maior cuidado que o pessoal deve ter na praia? Bem, nessa época do ano, sempre nosso número de atendimentos de animais peçonhentos, no geral, ele aumenta, até porque as pessoas estão mais expostas, estão nos ambientes externos, né, nas praias, nos parques, aproveitando seus momentos de lazer. Nós temos um aumento do número de picadas por ofídeos, não é? Então, esse sempre é o nosso maior enfoque, mas eu acredito que nas casas de praia é importante a gente ressaltar a presença dos escorpiões, que é bastante frequente, não é? O pessoal agora já abriu a casa, já está na praia, mas no mês de dezembro e de novembro é frequente as pessoas irem limpar as suas casas, seus domicílios na praia, no litoral, e encontrar os escorpiões. Então, o que cabe dizer é que a grande maioria dos acidentes com escorpiões aqui no Rio Grande do Sul é provocado por uma espécie cujo acidente é bastante benigno, ou seja, não é necessário haver aquele pânico, né, da toxicidade com os escorpiões que existem na América do Norte e em outros continentes que são bem mais tóxicos. O nosso escorpião é chamado de escorpião preto ou Botriurus, né, o nome da espécie, e ele apenas vai causar um acidente que determina dor, um pouco de vermelhidão no local, um pouco de coceira e se resolve em algumas horas mesmo sem tratamento. Se for necessário, a pessoa pode ser levada ao médico para fazer analgesia, não é? E um curativo apropriado. Mas é muito importante, então, a pessoa não entrar em pânico, manter o local da picada limpo, né? E não colocar nenhum tipo de medida caseira como essas que nós mencionamos. As pessoas também costumam usar teia de aranha, borra de café e outras substâncias que não têm nenhum benefício e ainda podem sujar a ferida. Então, nós orientamos que tome essa conduta muito simples e sem nenhum pânico. E para evitar a presença do escorpião, nós sempre lembramos que eles gostam de frequentar os lugares que têm grama alta, então os terrenos baldios, né? E onde há entulhos. Então a pessoa imediatamente, ao chegar no seu domicílio, ela deve aparar a grama, remover entulhos e lixos, né? E solicitar a remoção para que o ambiente não fique convidativo ao escorpião. E não pensar em usar pesticidas. As pessoas ligam muito para nós perguntando qual é o veneno que mata escorpião. Quase nenhum, porque ele tem uma casquinha muito dura, que nós chamamos de esqueleto externo de quitina, e ele não absorve nenhum tipo de inseticida. A gente vai gastar dinheiro no inseticida, ainda podemos nós mesmos nos intoxicar e o escorpião não vai desaparecer. O que torna o ambiente desfavorável a ele é realmente limpar, aparar a grama e remover o lixo. Muito bem. E outra preocupação também, doutora Isabela, que nos chega através dos nossos telespectadores, é com relação às aranhas. Nesse mesmo sentido, eu gostaria que a senhora desse algumas situações também e orientações com relação às aranhas. Perfeitamente. Nós temos algumas espécies diferentes de aranhas e os cuidados são um pouco diferentes, mas eu te diria que com relação aos ambientes externos, o jardim, o pátio, um terreno baldio, seriam os mesmos cuidados com relação à aranha caranguejeira, a aranha tarântula, que é a aranha de jardim, e até mesmo a fonêutria, que é conhecida por armadeira, que é aquela aranha bem agressiva que se arma nas patas de trás e ela pode dar um pulo para dar o bote, né, para dar a picada na pessoa. Então essas também são aranhas de ambiente externo, elas também gostam do local que está não muito limpo, né, e da mesma forma também deve ser aparada a grama e ser removido os locais onde elas podem se esconder, que seria abaixo e atrás de tijolos, de lenha, né, de sacos de lixo. Então isso é importante remover. E no ambiente doméstico mesmo, dentro do domicílio, nós temos um outro tipo de aranha muito discreta, que é conhecida como aranha marrom. Ela é bem menor, não é agressiva, não faz nenhum tipo de sinal de que ela esteja presente e ela pode picar a pessoa se ela estiver escondida na roupa de cama ou na própria roupa da pessoa, né, que esteja sobre uma cadeira ou num varal. Então, sempre em ambiente rural ou litorâneo é importante sacudir as roupas antes de vestir, o sapato também, a roupa de cama, os lençóis, para se certificar de que essa aranha não esteja presente. Se ela ocasionar a picada, ela é muito discreta, a pessoa não sente dor nas primeiras horas,
horas e depois de 24 a 48 horas pode começar uma lesão de pele que vai virar um buraquinho, que nós chamamos de necrose. E aí sim é que esse acidente se torna mais perigoso, a pessoa deve ser encaminhada a um atendimento de saúde para receber o soro. Existe um soro que é o antídoto desse veneno. Muito bem, então aí vão as informações da doutora Isabela Lucchesi, né, que é médica toxicologista, nos dá a satisfação de estar no programa hoje, levando informações, né, sobre essas questões todas, né, que o pessoal nos encaminhou. E é claro, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua participação dentro do programa, lembrando que estamos aqui no canal 6 da NET, no canal 6 da NET Digital e também através da rede mundial da potv.org. Você acompanha com exclusividade total tudo que produzimos aqui em Porto Alegre, diretamente de Porto Alegre para o mundo. Então continue ligado que num instante só a gente volta. Graças às suas doações, no ano de 2006, o Educandário São João Batista conseguiu atingir o número de mais de 14 mil atendimentos gratuitos. O Educandário atende nas áreas de fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, oficina de artes, escola. Precisamos de sua ajuda para continuarmos construindo um futuro melhor para nossas crianças. Estamos de volta com o programa Norte em Ação, no quadro Alô Doutor, novamente aqui na Rua Coronel Feijó, 877, na Faro Fino. Clínica Veterinária, o Dr. Paulo Panis, que vem nos acompanhando aí ao longo dos anos, participando, né, desse quadro e, em particular, respondendo às questões aí voltadas à veterinária. E hoje vamos falar de um assunto bem pertinente, bem importante à estação que estamos vivendo, que são os ectoparasitas, né, as pulgas e carrapatos e os problemas, é claro, que isso podem causar, não só para o animal, mas também para o ser humano, né? É a preocupação que nós temos com os nossos animais de estimação. É claro, sempre importante a gente estar prevenido e sabendo das coisas para poder evitar problemas. E é nesse sentido que, mais uma vez, o Dr. Paulo Panis participa com a gente para trazer essas informações. Tudo bom? Tudo bem, Cláudio. É um prazer a gente estar novamente no teu programa. E realmente, como tu falaste, assim, agora essa questão dos ectoparasitas são coisas bem pertinentes para a estação que a gente está vivendo. Temperaturas altas, chuvas eventuais, né? Então, assim, e logo após essas chuvas, a gente tem tido bastante incidência novamente de calor, né? Então acaba formando um clima, um microclima propício ao desenvolvimento de pulgas e carrapatos, que elas se desenvolvem muito intensamente num clima quente e com uma certa umidade, que geralmente pós-chuvas eles acabam tendo um desenvolvimento maior. Então, assim, o período é complicado, né? Assim, as pulgas e carrapatos, elas começam a se desenvolver mais intensamente, como eu já falei, pelo aumento da temperatura. E o grande problema também, assim, é que a gente acaba tendo animais errantes, que a gente chama, que ficam perambulando pelas ruas, gatos abandonados, cães abandonados, que esses acabam não tendo um controle um pouco mais efetivo e acabam sendo carreadores para ambientes que eventualmente estão descontaminados, sem contaminação por pulga e carrapato. Então, assim, é bem importante a gente fazer um controle das pulgas e carrapatos nos animais também. Sem dúvida, doutor Paulo, isso é algo que nós já tivemos a oportunidade de falar em outros programas, mas é sempre bom a gente ressaltar, essa preocupação é pertinente, inclusive com as pessoas que convivem com os seus bichinhos de estimação, e, na verdade, isso pode ocasionar problemas sérios, e é sobre isso que eu gostaria, inclusive, que o senhor falasse. Lembrando, é claro, que estamos aí com o nosso telefone, o 3023 4725, e o nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br, que está aí no rodapé do vídeo, e você pode, é claro, entrar em contato aí e fazer as suas perguntas também. Então, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor falasse sobre os problemas que podem ser causados por esse tipo de ectoparasita.
Bom, Cláudio, então assim, vamos começar a falar sobre as pulgas primeiramente, né? Então assim, a pulga é um inseto que se reproduz muito rápido em temperaturas consideradas ideais a partir de 28 graus centígrados e uma umidade relativa perto dos 80%. Então por isso que aquilo que eu mencionei, que época de chuva, incidindo o calor após as chuvas, a tendência é ele se reproduzir mais rápido. A pulga, além dela causar uma irritação muito grande no cão, porque ela vai picando o cão e vai pulando, vai saindo, vai indo para vários lugares na pele do animal, ela é transmissora de uma tênia bem importante, que é a Dipylidium canino, né? Então assim, geralmente o cão infestado com pulga é um cão que vai ter problema com a tênia, que é um parasita intestinal que provoca às vezes cólica nos animais, produz prurido muito intenso na região anal, né? E acaba causando um desconforto muito grande no animal, sem contar que esse animal defecando em locais que não tem, que não seja recolhidas as fezes dele, é um animal que está contaminando o meio ambiente e expondo animais que acabam passeando nos mesmos locais a essa possível contaminação. E sem contar que a pulga, né, Cláudio, ela numa oviposição, ela chega a colocar 150 ovos por dia. Então assim, são 150 ovos por dia que ela coloca na pele do animal. E esse animal vai distribuindo os ovos pelo ambiente, pela casa do proprietário, né? E acaba contaminando o ambiente. E se a temperatura for favorável, esses ovos vão se desenvolver e a pessoa acaba tendo um problema interno dentro de casa, problema por contaminação por pulgas, né? O carrapato, ele tem um ciclo um pouco diferenciado, mas ele também, com temperaturas elevadas, ele se desenvolve mais rápido, né? E uma fêmea adulta, ela chega a fazer uma oviposição de 5.000 ovos por postura, né? Então assim, tu imagina uma fêmea que consiga fechar o ciclo no animal, ela indo para o meio ambiente, ela vai contaminar o ambiente com 5.000 novos possíveis carrapatos, né? E o carrapato também é transmissor de uma doença bem importante, que é a erliquiose canina, que é a doença do carrapato, popularmente chamada, né? Que produz inapetência, febre, às vezes diarreia, e se não for diagnosticada e tratada a tempo, pode levar até o óbito animal. Realmente são situações complicadas, né, e que exigem um cuidado maior, em especial no período que vivemos. E nesse sentido, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas aí para o pessoal para evitar essas proliferações e até, evidentemente, aí, também colocar algumas situações com relação ao próprio ambiente, aquilo que pode ser feito no próprio ambiente para evitar esse tipo de problema. Cláudia, assim, primeiramente a gente tem que se preocupar com a questão do tratamento do animal, né? A gente tem que manter o animal com medicamento, né, que existe no mercado, várias marcas disponíveis, que todas são boas e varia bastante alguma coisa de preço, mas assim, eu posso te garantir que todos que estão no mercado têm uma efetividade considerável, uma efetividade boa. E aí, assim, se a gente tiver uma manutenção boa desse animal, né, fazendo uma manutenção desses medicamentos, a tendência é o ambiente se manter limpo, né? Agora, lógico, eventualmente, se tiver algum problema, de repente uma contaminação, esqueceu de usar um período, acabou contaminando, pegando pulga, pegando carrapato, eu acho bem importante, assim, fazer o controle do ambiente, né? O que a gente pode fazer no controle do ambiente? É usar piretroides de uso comercial que existem, fazer uma mistura com água, e se o ambiente for piso frio, ou passar o pano no chão, como se fosse passar um pano na casa, para tentar diminuir a contaminação ambiental, né? Se for um pátio com grama, pode fazer uma pulverização com aqueles pulverizadores, com esse medicamento, com esse piretroide, que funciona super bem. Mas é bem importante, assim, salientar que esses tratamentos do ambiente, eles têm que ter uma repetição, porque
Principalmente a pulga, ela tem uma forma intermediária que é a pupa, que a gente chama, que ela é resistente a todos os constituintes. Não existe veneno, medicamento que combate aquela forma dela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer várias repetições para a gente, no momento que a gente eliminar ovos e larvas, no primeiro momento, as pupas se mantêm e vão se transformar em larvas posteriormente. Então, a gente vai ter que fazer a repetição para aquelas pupas que não foram eliminadas se transformarem em larvas e serem eliminadas posteriormente. Eu gosto de recomendar, Cláudio, assim, o tratamento a cada 7 a 10 dias, não menos que 4 tratamentos, para a gente poder fazer uma diminuição boa na concentração tanto de pulga quanto de carrapato. Muito bem, então vão as dicas aí do Dr. Paulo Panis, a quem agradecemos muito mais uma vez pela participação dentro do programa. É claro, todo o cuidado que você tiver, você está tendo, né, o maior zelo, não só com o seu animal de estimação, mas com você mesmo, pelo carinho, pelo afeto que você tem, como a gente tem aí pelos nossos bichinhos de estimação. Lembrando, é claro, que estamos aqui na Rua Coronel Feijó, 877, quase esquina aqui com a Cristóvão Colombo, no bairro Higienópolis, em Porto Alegre. E o telefone aqui de contato do Dr. Paulo é o 3019-3157.